Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tá quente, hein? Vamos para o terceiro motivo que está levando muitos crentes a abandonar as igrejas. Eu estou ensinando, dando esse estudo bíblico, 10 razões por qual muitos crentes estão abandonando a igreja, né? Ou se tornando desigrejados, ficando dentro de casa. Vamos para o terceiro motivo. Terceiro motivo é a falta de transparência. Ou os senhores acham o quê? Acham o quê? Que vão só recebendo e vai ficar por isso mesmo? Ninguém quer saber das contas? Sim, a igreja quer saber aonde está sendo investido. Porque na igreja só se vê templos melhorando, pastores enriquecendo, comprando carro, comprando mansões, comprando fazenda, até aviões, até carro blindado. Nós temos visto aí pastores desfilando com carro de mais de 1 milhão, comprando apartamento de mais de 1 milhão e não tem aquela prestação de conta para a igreja como antigamente. Então essa falta de transparência, essa falta de fidelidade está levando muitos crentes a abandonar a igreja, a abandonar não a Deus, abandonar a sua denominação. Por quê? Porque culpado é os senhores que está na frente da obra, mas não está usando de fidelidade, não está usando de transparência, que estão exigindo, traz o dízimo, Malaquias 3:10, mas não presta conta. Cadê o alimento? Cadê o cuidado com as viúvas, com os órfãos, com as pessoas que precisam? Quantas ovelhas estão passando necessidade e os senhores só enriquecendo, só ganhando dinheiro, só ganhando fama, só ganhando bens, adquirindo fazenda, muitas das vezes família inteira de pastores aí recebendo alto salário, recebendo altos cachês, e a igreja só tendo que bancar isso tudo. Então a falta de transparência está sendo o terceiro motivo que está levando muitos crentes, né? Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, está escrito que os discípulos, eles perseveraram unânime na doutrina dos apóstolos e tinha tudo em comum. Eles vendiam as coisas, prestavam conta aos apóstolos ali e todos em comum cresciam junto, se ajudavam. Hoje não. Hoje a igreja, só os pastores, presidente, os líderes, a diretoria e seus familiares prospera, progride, tudo às custas do dinheiro das ovelhas. E cadê a ajuda para as ovelhas? Atos dos Apóstolos, capítulo 42, versículo 47. Vamos ler para ver o que Jesus Cristo, fala lá, Atos capítulo 2, versículo 42. Olha aí, como viviam os cristãos e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E toda a alma havia temor, e muitas maravilhas, e sinais que se faziam pelos apóstolos, e todos que Cristo estavam juntos, e tinha tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, partia com todos, segundo o que havia necessidade. Hoje não. Hoje entra dízimo, entra oferta, entra dízimo, entra oferta alçada, oferta voluntária, entra oferta de campanha. E cadê que as igrejas? Cadê que os crentes não ganham nada? Cadê que as ovelhas não recebem nenhuma ajuda? Então esse é o terceiro motivo, a falta de transparência, a falta de fidelidade dos senhores que estão na liderança das igrejas, é que está levando muitas ovelhas a abandonar e se tornar um desegrejado. Por quê? Por causa dos senhores. E eu não falo de mim não, falo de experiência. Ou o senhor esquecer, faz uma pesquisa, procura saber entre as ovelhas, vê se eu estou errado. Olha aqui, e todos que criam estavam juntos e tinha tudo em comum e vendiam. Atos capítulo 2, versículo 45, e vendia suas propriedades e bens, partia com todos, segundo o que cada um havia unânime. Tá vendo? Hoje só quem ganha é pastores, é líderes, e quando uma ovelha vai reclamar, é rebelde, quer se meter onde não deve, quer fazer o que não deve, tem que obedecer. Não é assim não. As ovelhas têm que ser cuidadas, zeladas, amadas. Esse é o terceiro motivo que está levando a falta de transparência, está levando muitos crentes
a abandonar as igrejas. Miqueias capítulo 3, versículo 11, diz assim: os seus sacerdotes ensinam por interesse. Miqueias capítulo 3, versículo 11. Muitos sacerdotes, o que é sacerdote? Hoje é pastores, presbíteros, é os líderes que estão ensinando por interesse. Não é mais por amor e não tem mais transparência. Cuidado, você vai acabar ficando sozinho. Quarto motivo que está levando muito crente a se tornar um desigrejado ou não querer mais ir para a igreja. Quando o Senhor revê os conceitos, aí talvez essas ovelhas voltem a congregar. Ninguém gosta de ficar dentro de casa. Pensa o quê? Lembra da pandemia? Quantos crentes ficavam com saudade dos cultos, querendo estar na igreja? Mas hoje a gente vê na igreja pastores só enriquecendo, não presta conta e também não tem transparência na igreja. Quarto motivo, pastores que tratam a igreja como comércio, estão tratando a igreja como se fosse empresa privada dele e da sua família. É aquilo que eu falei, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Farão de vocês negócio, né? Farão de vocês, dos crentes, negócio. Leia o que Pedro escreveu na segunda carta de Pedro, né? No capítulo 2, versículo 3. Farão de vocês negócio com palavras fingidas, palavras mentirosas, só arrancando, sugando tudo. Filipenses 3:2, guardai-vos dos maus obreiros. Então a Bíblia ensina para guardar dos maus obreiros. Quem são os maus obreiros? Não é aquele que ensina a verdade, não, é aquele que ganha, mas não presta conta, que não cuida, que só faz da igreja comércio. Tem pastores aí nos nossos dias que está ganhando um absurdo, ele ganha, a esposa ganha, os filhos ganham e a igreja não ganha nada. Investe, paga e não ganha nada. Cuidado, Deus vai pedir conta. Amém? Vejamos aqui, ó. Guardai-vos dos maus obreiros. Mateus capítulo 21 diz assim: minha casa será chamada casa de oração. Glórias a Deus. Está muito calor aqui, então tive que dar uma pausazinha. Mas continuando. João capítulo 2, versículo 14 a 16 diz assim: e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas sentados. Cambista. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou a mesa. E disse aos que vendiam: tirai daqui estes e não façais da casa do meu pai casa de venda. Então, quantos que estão fazendo da casa de Deus casa de venda? Quantos estão fazendo da casa de Deus covil de ladrões? Ele ainda fala. Muitos estão transformando a igreja. Mateus capítulo 21, versículo 13. Jesus disse: está escrito, a minha casa será chamado casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Olha o que Jesus falou para aqueles que estão fazendo da igreja negócio, para aqueles que estão fazendo da igreja do Senhor comércio da fé, chantageando pessoas, chantageando os crentes. Então esse é o quarto motivo. Pastores que estão fazendo da igreja comércio, por esse quarto motivo. Muitos crentes estão deixando de congregar. Muitos crentes estão deixando porque não está vendo mais a igreja pregar a palavra. Aquela igreja que talvez outrora foi uma bênção, mas agora é comércio, arranca dinheiro. É campanha em cima de campanha. Qual a finalidade? Arrecadar dinheiro, arrecadar fundo. E para que o dinheiro? Que a gente não vê investimento em assistência social nas igrejas, não vê assistência social para os crentes, não vê assistência social para a comunidade, mas só vê que o pastor está ficando rico, comprando carrão, mansões. Então esse é o quarto motivo. Pastores fazendo da igreja comércio. Deus vai cobrar também. Vamos, glória a Deus. Mateus 21, 13 eu já li. Vamos para o quinto motivo que está levando muitos crentes a deixar de servir a Deus. Ou melhor, a deixar de congregar. Quinto motivo: pastores manipuladores. Entendeu?
Vou explicar de novo. Preste bem atenção. Quinto motivo que está levando muitos crentes a abandonar as denominações. Quinto motivo: pastores manipuladores, ou seja, imperadores, agem como se fosse dono das igrejas, dono dos crentes. Age como se fosse ali propriedade privada. É ele que manda, é ele que dá a palavra final, ele não ouve ninguém, ele não atende ninguém, ele é o Senhor da igreja. E a gente recentemente acabou de ver um caso que chocou a nível nacional. Mas não é assim. Veja o que Pedro falou. Veja o que Pedro ensinou na primeira epístola de Pedro. Ele falou que aos presbíteros, que é pastor, que cuide da igreja voluntariamente, por amor. Não é pelo imperialismo. É verdade que os senhores têm que ensinar a palavra. É verdade que os senhores têm que apacentar, mas tem que ouvir, porque as ovelhas, principalmente nos dias de hoje, não são aquele povo que não tem instrução. Hoje nós estamos na época da tecnologia, e se os senhores continuar pensando desse jeito, vão continuar perdendo, e a tendência é perder mais e mais. 1 Pedro, veja o que 1 Pedro falou, 1 Pedro 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero, com eles testemunho das aflições de Cristo. Pedro foi testemunha. Pedro viu tudo. Ele diz: apacentai o rebanho. 1 Pedro, capítulo 5. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância. Aí, ó. Mas de ânimo puro, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei incorruptível coroa de glória. Só que os senhores estão liderando de forma errada, estão agindo com imperialismo, como se fosse rei. Não, os senhores são servos, os senhores foram colocados para apacentar, para cuidar com carinho, com amor. Pedro, tu me amas. Então, presbítero, pastor, dirigente de igreja, pastora que pastoreia, não é assim não, é por amor. Então, por esse motivo, muitos estão deixando de congregar. Por quê? Porque o pastor não é um pastor, é um imperador, é um dominador, é um mandador da igreja. Não é assim não. Cuida com carinho, porque vocês vão prestar conta dessa alma. Presta atenção. Se essas ovelhas parar de congregar e se desviar, os senhores vão ter que dar conta dessas ovelhas. Alguém botou na cabeça, mas que a ovelha saiu porque quer, filho pródigo, ou ovelha perdida. Quem te ensinou o que é filho pródigo e o que é ovelha perdida? A sua obrigação é cuidar. Só que ao invés disso, você está sendo imperialista, dominador. Então preste atenção. Por causa disso, muitos estão deixando de congregar. Não é porque são rebeldes, não. É por causa da sua forma de agir, a sua forma de tratar. Então, trate todos por igual. Vamos para o sexto motivo que está levando muitas pessoas a abandonar as igrejas. Por subestimar a inteligência dos crentes com um tanto de informação que existe atualmente. Hoje em dia, nós estamos vivendo na era da tecnologia, pastores, líderes religiosos, dirigentes. O que os senhores têm que fazer? Também tem que se atualizar. Principalmente se for um obreiro que já passou da idade, seus 50, 60 anos. Lembra que a maioria das ovelhas hoje são ovelhas jovens.
Ovelha que tem muita informação, ovelha que está cheia da internet, que está cheia da informação de várias maneiras. Então os senhores têm que se adaptar. Não subestime a inteligência desse jovem novo convertido, dessa irmã, desse irmão, principalmente se ele tem um tablet na mão, principalmente se ele tem um celular na mão de última geração, ele está cheio de informação. Então se atualiza. E cuida dessas ovelhas. Não subestima a inteligência das ovelhas. Pelo amor de Deus. Então, por subestimar a inteligência dos crentes, tem muitos pastores perdendo ovelha. Então, esse é o sexto motivo que está fazendo muitas igrejas, muitas crentes abandonar a igreja. Por quê? Porque o pastor só ele sabe, só ele entende, só ele conhece. Não. Hoje a Bíblia, muitos estudam. Você é só ver o que tem de jovem ensinando a Bíblia, o que tem de jovem pregando, o que tem de jovem fazendo curso variados. Hoje tem o Google, hoje tem a internet em geral com um monte de informação. Daniel capítulo 12, versículo 4, Daniel profetizou há muitos anos que a ciência se multiplicaria. E é o que nós estamos vendo, a ciência se multiplicando. Amém? Não subestime os crentes. Não subestime a inteligência das ovelhas. Eles são sábios. Amém? Glória a Deus. Sétimo motivo, porque muitos crentes estão abandonando as igrejas. Esse aqui, irmão. Esse está sendo um motivo que tem crente que não está nem abandonando a igreja, está até abandonando a Deus por causa dos senhores. Não generalizando, lembre-se disto. Por causa de pastores, é por causa da política, irmão. A política. Quantos pastores estão deixando de cuidar da casa de Deus, está se envolvendo em política, está vendendo seus votos, está vendendo para quê? Para se beneficiar com uma posição no Estado, entre as autoridades, para ganhar dinheiro, e acaba vendendo toda a igreja de uma certa forma, vendendo ali o voto das ovelhas, e as ovelhas já não têm mais livre-arbítrio de votar em quem ele quer. Por quê? Porque ele se acha no direito de chegar na igreja, nosso voto é de fulano de tal. Não, irmão, esquece, pelo amor de Deus. A política está fazendo você perder ovelhas. Esse é um dos motivos cruéis que nós vimos recentemente, passou na internet, um pastor para um candidato falou: essa igreja é sua, faça dela o que quiser. Não é não, irmão, a igreja é de Jesus. Mateus 16, 18, minha é a igreja, edificarei a minha igreja, disse Jesus. A igreja não pertence ao pastor. Não mistura a casa de Deus com política, sai fora disso. Se você quer ser político, pula fora, entrega o cargo, mas não comprometa a igreja de Cristo por causa de política. Você está pecando, você está vendendo, você está se vendendo e está vendendo a igreja que Jesus comprou, pagou muito caro com isso, e por causa disso tem muito crente que está abandonando essa igreja. Por quê? Porque os senhores se vendem, se junta a político, a candidato que está cheio de coisa errada, e muitas das vezes coloca no púlpito essas pessoas, e ainda fazem pior, exclui, disciplina, irmão, irmã da igreja, desprezam e valoriza político. Recentemente nós vemos aí uma igreja de grande fama, desprezou a ovelhinha para botar um político corrupto em cima do púlpito. Olha que nível está chegando. Outra vez em São Bernardo do Campo teve um pastor grande, renomado, pedindo que a igreja votasse num candidato, a igreja se revoltou. Então, irmãos, a política está acabando com o ministério de muitos homens. Está acabando com o ministério de muitas igrejas. A política está acabando, está afastando as ovelhas. Pelo amor de Deus, não misture as coisas. Deus não se agrada de política. Deus não está no meio desse negócio. Deus entende, deixa Deus resolver, irmão. Deixa Deus resolver. Então, por causa disso, a igreja está se afastando. Pastores ocupam altares com políticos, né? Disciplina um crente pequeno e enche a igreja de político. Não dá, irmão. Então pensa bem. 2 Timóteo diz para não se embaraçarmos com as coisas desta vida. Está dado o recado. Esse é o sétimo motivo. Por causa da política, muitos pastores estão perdendo as suas ovelhas. Que Deus tenha misericórdia. Amém? Glórias a Deus.